exemplo para ilustrar a força que a leitura simbólica infunde na sua compreensão dos filósofos antigos. A hora que você conseguiu olhar tudo, o conjunto daquilo, como uma grande obra de arte, ou seja, você não está ligando para o conteúdo literal das afirmações. Você está vendo a forma do conjunto. E diz, o que a forma do conjunto diz? Claro que a mensagem, o significado da forma do conjunto não pode ser expresso discursivamente, porque você precisaria fazer uma obra 10 vezes maior do que a obra de Aristóteles para você explicitar o sentido discursivo. Então, visto desta maneira, a obra filosófica tem o mesmo tipo de impacto que o próprio Aristóteles atribuía aos ritos de mistérios. Onde ele disse, os ritos de mistério nada afirmam, mas eles deixam uma profunda impressão. Esta profunda impressão é o que Susanne Langer mais tarde dirá que é uma matriz de intelecções. Então, quando você lê a filosofia antiga assim, você deixa que ela te inspire intuições que você vai ter e que pode ir muito além do que onde o próprio filósofo tinha percebido no primeiro momento. Claro que tudo aquilo está implícito. Não quer dizer que ele não percebeu. Percebeu, mas não deu tempo de falar. Isso transcende a velocidade da fala humana. Né? Então, se não há este tipo de leitura da obra, você não entendeu o que o fulano está fazendo. Você entendeu apenas a parte discursiva mais óbvia e exterior. Está entendendo? Então, mais ou menos eu tinha captado já isso antes de ler o Sohrawardi. Né? Na verdade, nem li o Sohrawardi. A única coisa que eu li durante muitos anos, a única coisa que eu soube do Sohrawardi, aqueles capítulos magistrais em que Henri Corbin, no livro Un Islam Iranien, no Islã iraniano, expõe a filosofia do Sohrawardi. Quando li aquilo, fiquei maravilhado. Quer dizer, toda a filosofia persa é muito rica, mas tem muita coisa ali que eu acho perda de tempo. Agora, quando eu cheguei no Sohrawardi, eu falei, não, peraí, esse sujeito é uma preciosidade para nós agora. O que ele está falando não interessa só vamos dizer, num contexto islâmico do século XI ou XII, mas interessa para todo mundo hoje. Né? Não por coincidência, ele não era um camarada da linha esotérica ortodoxa dominante. Então, sem chegar a ser um herético em termos islâmicos, ele era, como diz, um afrado, um isolado, um cara diferente. Né? Então, muito antes de ter lido Sohrawardi, eu já tinha percebido esta coisa. Pelo fato de que eu entrei na filosofia por via dos estudos literários. Quer dizer, durante muitos anos o que me interessava era a crítica e teoria da literatura. Então, a primeira coisa que eu comecei a ler com 15, 16 anos de idade, visando a procurar um instrumento que me ajudasse a entender em profundidade os grandes poetas. E não só poetas, mas obras de arte de outros gêneros. Pintura, música, etc, etc. Então, como eu entrei por esse lado, eu naturalmente li as coisas assim. Quando mais tarde eu fui estudar Aristóteles, eu entendi que tinha que começar assim, e era exatamente isso que Aristóteles estava dizendo. Por quê? Quando ele diz que todo conhecimento começa pelos sentidos, mas que a inteligência humana não pode atuar diretamente sobre o material dos sentidos, e sim só sobre a matéria acumulada na memória e imaginação, e note que ele diz que memória e imaginação são a mesma faculdade. Então, está aí. Se você não tem o símbolo, você não vai entender nada. Passados 2.400 anos, vem a Susanne Langer, nessa série de livros absolutamente maravilhosos, Filosofia e Nova Chave, Sentimento e Forma, né? E Mind, a mente, né? Um estudo sobre o sentimento humano. Essa é uma sucessão de obras-primas extraordinárias. Vem a Susanne Langer e confirma isso com dados provenientes das mais diferentes ciências.
Eu digo, bom, então não tem escapatória. O ensino começa com as letras. Se o sujeito não tiver uma sensibilidade literária ultra desenvolvida, ele nunca vai entender a filosofia. Nunca, 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 nunca. Porque ele vai ficar só no nível discursivo, sem perceber o fundo simbólico da coisa. Está entendendo? Então, para mim foi uma sorte. Viram? Também é preciso considerar o seguinte, Aristóteles foi o primeiro crítico literário. O primeiro crítico literário e o primeiro teórico da literatura. Na obra A Poética, que é uma coisinha de 50 páginas. Passados 2.400 anos, o maior crítico literário do século XX, para o meu gosto, foi Northrop Frye, um filósofo canadense. É um filósofo, teólogo e crítico literário. E o que faz o Frye? O Frye pega várias chaves classificatórias diferentes e estrutura o mundo inteiro da literatura que ele conhece. Ele não leu tudo, mas ele leu 100 vezes mais do que o mais culto dentre nós. Ele leu 100 vezes mais literatura do que todos nós juntos. E ele descobre que essas estruturas estão presentes em toda a literatura. E todas essas chaves, todas essas estruturas ele tirou de onde? De Aristóteles. Quando você pega o livro dele, Anatomia da Crítica, que é o livro central da obra dele, tudo aquilo não é nada mais do que uma aplicação da teoria daqueles 5 níveis da narrativa que eu falei para vocês na aula passada, que mede as narrativas conforme o poder dos personagens. Conforme o personagem seja Deus, seja, vamos dizer, um herói divino, um profeta, uma coisa assim, seja, vamos dizer, um nobre, uma pessoa notável, um gênio, um guerreiro, uma coisa assim, conforme seja uma pessoa comum, ou conforme seja um idiota indefeso. Sendo que, frequentemente, o mesmo personagem pode ser tudo isso ao mesmo tempo, quando visto sob vários aspectos. Então, quando falha esta leitura simbólica, mesmo uma pessoa altamente competente cai em erros absolutamente desastrosos. O que esse rapaz me enviou, se chama Marco Antônio. E eu espero que ele ouça essa aula de algum modo. Vou sugerir para ele, olha, já respondi a sua pergunta na aula tal. Se você não quiser fazer o curso, não faça, mas você, pelo menos essa aula você vai ter que assistir. E vai custar $30. Então, você sabe quanto a gente paga aqui para uma faculdade, meus filhos? $1.000, $2.000, $3.000 por mês. Para receber um ensino que, vamos dizer, não dá para lamber os sapatos do que vocês estão recebendo aqui. Então, não creio que ele esteja explorando o sujeito, querer que ele pague os $30. Se não tiver os $30, me escreve, peça. Confesse que você é um duro. E eu te deixo assistir a aula, pelo menos essa aqui, de graça. Então, eu vou ler aqui um negócio, porque é muito interessante. Nós, bem, isso aqui não é uma resposta à pergunta. A resposta à pergunta é a segunda etapa. Isso aqui faz parte do tema central da aula, propriamente dita. Você diz que a alma, quer dizer, seguindo Aristóteles, você diz que a alma é a forma do corpo. Em Aristóteles, essa afirmação significava que a alma é um princípio que determina todo o nosso ser, ou, numa forma atenuada, pelo menos determina a vida, enquanto o corpo permanece totalmente passivo em relação a esse princípio. O que conhecemos da vida hoje não nos permite manter esse conceito. A vida é causada por uma interação complexa de forças físico-químicas. Xavier Zubiri também criticou o conceito aristotélico de alma, dizendo, daí ele transcreve aqui um trecho do Xavier Zubiri em espanhol, que eu vou traduzir para vocês. É um texto um pouco longo, mas que vale a pena. Aristóteles pensou que se trata de uma unidade substancial. A alma, a psique, é o ato substancial de uma matéria-prima indeterminada.
De modo que todas as propriedades que o homem possui, não só as superiores, porém até as mais elementares, como o peso, as propriedades químicas, etc., se deveriam à alma. Seria ela que anima o corpo, ou melhor dito, a que faz da matéria-prima um corpo animado. É verdade que há passagens em que Aristóteles parece atenuar essa afirmação. A alma não seria a fonte de todas as propriedades, diríamos hoje as propriedades físico-químicas do corpo, mas seria o que determinaria na matéria as suas funções propriamente vitais. Mas a matéria organizada seria sempre pura potencialidade. Só a alma, como ato desta potência, determinaria a vitalidade, a sensibilidade e as funções superiores. Pois bem, esta concepção me parece dificilmente sustentável. Como nos convenceríamos de que a glicose do meu organismo deve as suas propriedades químicas ao ato substancial da psique? Mas nem ainda em sua forma atenuada me parece sustentável a ideia aristotélica. Que se entende com efeito por animação? Se se entende que as funções biológicas são possuídas pelo organismo porque lhes são conferidas pela psique, isto parece que não concorda com os fatos. O plasma germinal é um sistema molecular. Sua vida consiste tão somente na estrutura unitária que traz aparelhado consigo isto que chamamos combinação funcional. A alma não organiza o plasma germinal. A verdade parece antes o contrário. É o plasma germinal que modula os estados e tendências mais profundas e elementares da psique. A vida vegetativa não consiste nas funções vegetativas que a alma confere à matéria, mas nos caracteres psíquicos elementais, puramente vitais, digamos assim, que o plasma determina na psique. Mais ainda, o mesmo acontece com as funções sensitivas. É uma diferenciação biológica a que diferencialmente produz a função do sentir. E essa diferenciação é a que determina na psique um psiquismo sensitivo. As chamadas potências sensitivas não são mais que esse tipo de determinações psíquicas devidas a meras diferenciações biológicas. Desde o primeiro momento de sua concepção, o plasma germinal leva em si a alma inteira. E em sua primeira fase genética é o plasma que determina a psique. Somente em fases muito posteriores, é o psiquismo superior que pode determinar o organismo. A função de formalização intervém nesse momento, só nesse momento. Daí pergunta aqui o Marco Antônio. Diante disso, como manter um conceito de alma que não caia num dualismo cartesiano, nem use conceitos ultrapassados? Pergunto isso por ser uma das grandes questões da filosofia. Muito bem. Então, é o seguinte. No mínimo, Xavier Zubiri leu o Aristóteles totalmente errado. 100% errado. Porque o que Aristóteles entende como forma é o conjunto inteiro das estruturas que compõem um ser tomado na totalidade da sua existência, desde a sua origem até o fim. Mais ainda, a forma tem a ver com a causa final. A forma é explicável em função de causa final, não das causas eficientes que vão determinando as várias modificações do ente ou do organismo em cada etapa. Não é isso? Então, quando Zubiri diz que só numa fase bem avançada do desenvolvimento do ser humano, a alma ou o pensamento determina a ação do corpo, mas não antes disso. Espera aí, um maço de cigarrinho para mim. Não, do vermelho tem aí dentro. Um momento. Faltou combustível aqui. No casaco tem. Então, quando Zubiri
diz que existem duas fases. Uma na qual tudo é determinado por fatores físico-químicos. E que somente depois, né, as funções superiores, né, a inteligência, da vontade, etc., retroagem sobre esse composto físico-químico e passam a orientá-lo. Ele, em primeiro lugar, ele está dividindo o ser humano em dois. É ele que está entrando com o dualismo cartesiano aqui. Né? Então, ele está diferenciando o processo, vamos dizer, de causa eficiente, de ordem físico-química, que vai formando o corpo humano, de uma etapa posterior, onde a alma, como causa final, determina a conduta do corpo. Por exemplo, você quer, sei lá, você quer ir até a casa da sua namorada, então você move o seu corpo até lá. Tá certo? Essa divisão não existe em Aristóteles. Quando ele fala a alma como forma do corpo, ele está falando da forma integral, na qual as etapas anteriores só podem ser explicadas em função do resultado último que elas vão produzir. Note bem, então, o ser humano tem propriedades cognitivas superiores. Não é isso? Essas propriedades cognitivas superiores são a causa final ao qual tudo o que aconteceu antes tende. Como diz para Aristóteles, Aristóteles diz claramente que a finalidade da existência do ser humano é a conquista das faculdades superiores. Quer dizer, a vida contemplativa, a vida do espírito, é para ele a finalidade da existência do ser humano. Né? E ora, toda a formação físico-química do corpo humano tem de ser compatível com isso. Porque se fosse forma de uma minhoca, de um porco-espinho, de um rinoceronte, não poderia chegar a isto. Então, quer dizer, de acordo com Aristóteles, não há esse dualismo de que, por um lado, você tem a formação do corpo e depois, mais tarde, intervém as atividades da alma, não se sabe de onde saíram. Subiri diz que as primeiras funções sensitivas e de movimento, etc., são inteiramente determinadas pelo plasma germinal. Mas que depois aparece um outro fenômeno, que é a conduta consciente, deliberada, movida por uma causa final. Então daí nós temos um mistério. Ué, se tudo o que aconteceu no começo foi devido ao plasma germinal, e depois vem um outro fator de ordem espiritual e intelectual que começa a mover o corpo em outras direções, então aí nós temos um dualismo e a origem do segundo é um total mistério. Nós não conseguimos, de maneira alguma, tá certo, explicar as atividades superiores do espírito pela formação físico-química. Por exemplo, até hoje, com tudo que nós sabemos de fisiologia cerebral, tudo, não existe lá o menor sinal de você conseguir estabelecer uma relação entre os fenômenos de ordem neuronal e o conteúdo do pensamento. Não tem nada. E não tem e não vai ter jamais. Porque isso, vamos dizer, seria tão absurdo você tentar descobrir isso através da fisiologia cerebral, quanto você tentar descobrir o conteúdo, digamos, uma peça de Shakespeare, examinando a estrutura e o programa de computador no qual esse texto está reproduzido. Porque o conhecimento e as atividades superiores do espírito, elas não se dão no cérebro. Não se dão no cérebro, mas se dão na relação entre a sua atividade cerebral e uma outra coisa que não é cérebro. Se eu digo, por exemplo, um gato tem 4 patas. Uma coisa bastante simples, né? Isso está acontecendo no meu cérebro? O meu cérebro pode botar 4 patas num gato? Não.
Então, o conteúdo e a veracidade desse pensamento está na relação que se estabelece entre ele e uma outra coisa que não é pensamento, que é um gato. Então, do fato de que um gato exista, não se pode deduzir que alguém saiba alguma coisa a respeito do gato. Você pode examinar a fisiologia do gato o quanto você queira, anatomia, fisiologia, etc, etc. Você vai descobrir algo a respeito de gato. Mas isso não vai lhe informar se antes de você alguém soube algo sobre o gato. Do mesmo modo, se você examinar o cérebro de quem conhece o gato, você nunca vai saber se é verdade que o gato tem 4 patas ou não. Então, isso quer dizer que as atividades cognitivas, evolutivas superiores não têm como ser explicadas pela formação físico-química do corpo. E se não há, então nós só temos 2 hipóteses. Ou nós entramos num dualismo, ou seja, as atividades superiores tiveram uma outra origem desconhecida, ou ao contrário, elas são a forma final a qual toda a formação físico-química tendia. Então, a formação físico-química é a formação de uma estrutura vivente capaz das atividades superiores. Não que isso vá determinar as atividades superiores, mas esta forma físico-química tem que ser harmônica com essas formas. Do mesmo modo que, por exemplo, se você constrói um violino, bom, você pode examinar o violino quanto você queira, você não vai obter dele uma única composição musical. Você examina e fala, aqui tem madeira, tem cola, tem uma pele de carneiro, ou um negócio de nylon, tem isso, mas aqui não tem música nenhuma. Você diz, então as melodias de violino vieram de uma origem completamente diferente, independente da existência do violino. Fala, claro que não. O violino foi construído não para ele produzir música, mas para ele ser capaz de tocar aquela música. Então a forma dele tem que ser compatível com o som que o compositor deseja produzir. Se ele tivesse feito outro instrumento completamente diferente, digamos uma tuba, ele não conseguiria tirar de lá o som do violino. Mas nem o violino vai tocar sozinho, nem a tuba vai tocar sozinha. Então quer dizer que a finalidade com que se construiu o violino está presente no violino desde o início. Embora ele não a produza. E embora ela também por si não a produza. Porque precisa de uma série de causas eficientes. Quer dizer, você saber qual é o som que você deseja extrair do violino, basta para você construir o violino e falar, não, meu filho. Precisa madeira, pele de carneiro, cola, etc, etc. Precisa das matérias. Essas matérias têm que ter uma estrutura compatível com o produto que você quer fazer, de tal modo que esse produto, por sua vez, seja compatível com a finalidade para a qual ele foi feito. Quando Aristóteles diz que é a alma que move o corpo, é isso que ele está querendo dizer. E não que a alma por si produziu todas as transformações físico-químicas necessárias para formar aquilo. Se que Aristóteles é idiota, Zubiri acha. Então eu digo, nesse momento, Zubiri pagou mico. Então, ele simplesmente não entendeu. Por quê? Porque ele não conseguiu apreender a teoria de Aristóteles no seu sentido simbólico primeiro, para depois extrair dela o sentido discursivo possível. Ele pegou aquela teoria com um literalismo grosseiro e a opôs às coisas de físico-química que ele estudou na universidade. O Xavier Zubiri estudou biologia também. Está entendendo? Então, é assim que não se lê um filósofo de antigamente. Agora, todo mundo, mesmo um homem bom e honesto como Zubiri, tem uma tentação
Ah, eu vou pegar Platão e Aristóteles e vou derrubar. Porque daí eu vou ser o gostosão. Eu nunca vi um sujeito fazer isso sem pagar um mico federal. Platão e Aristóteles não são acadêmicos modernos, fazendo, né, uma tesinha em linguagem discursiva para ser discutida pelos pares. Eles estão abrindo um mundo de conhecimento simbólico que vai determinar as possibilidades cognitivas da espécie humana por muitos e muitos e muitos séculos. E você tem que entendê-los nesse nível, senão você não vai entender jamais. Então, Aristóteles, se lesse o que o Xavier Zubiri está lendo, está dizendo, ele diria assim: meu filho, você não aprendeu o que é causa formal, causa final, causa formal e causa eficiente? Porque ele está tomando uma coisa que Aristóteles diz como causa formal e causa final, está tomando como se fosse causa eficiente. Note bem, no universo de Aristóteles, tudo é determinado pela causa final. E ele diz que Deus rege o mundo por atração. Deus não é um motor que fica lá impuro. Quando ele usa a expressão primeiro motor imóvel, tá certo? Diz assim, esse motor é imóvel, significa que ele não fica empurrando o mundo. Né? Então, no parágrafo em que Aristóteles define Deus como a inteligência da inteligência, noesis, ou conhecimento do conhecimento, ou consciência da consciência, como queiram, né? Fica claro isso de como é que este ser, que é de natureza puramente espiritual, e cuja natureza consiste em conhecer-se a si mesmo, né? Como que ele pode mover os processos físico-químicos? Será que ele tem que ficar empurrando cada átomo? Não, ele rege o mundo por atração. Atração da forma final a qual tudo aquilo tende. É a atração da beleza divina, a forma da beleza divina. Né? Atrai a matéria. Houve um momento que Deus teve que criar a matéria, claro. Tá certo? Porém, a partir daí, ele não tem que ficar fazendo as coisas acontecerem. As coisas só existem em função da forma total do Logos divino, que atrai tudo aquilo. Por exemplo, se você disser, olha, houve um dia um Big Bang. O que houve Big Bang? Certas forças físico-químicas se combinaram e produziram tudo que existe. Para que isso acontecesse, meu filho, é preciso que essas forças agissem umas sobre as outras de acordo com uma proporção matemática determinada. Senão não aconteceria nada. Quer dizer que se aquele acontecimento, né, não tem uma forma matemática identificável, nada aconteceu. E, no entanto, foi esta fórmula matemática em si que fez aquilo acontecer? Não. Por quê? Para que aquele acontecimento pudesse suceder num certo momento, é necessário que a fórmula dele já fosse válida muito antes de que ele acontecesse. Aliás, isso sucede em qualquer combinação química que você faça. Você pega aqui uma substância, a fórmula dela é X. Aqui tem uma outra substância, a fórmula dela é X. E se você misturar as duas, você sabe que vai dar uma terceira fórmula. Essa terceira fórmula já é válida muito antes de que você faça a mistura. Não é isso? Então, isso quer dizer que a totalidade do que existe e do que sucede já estava dado nas fórmulas matemáticas eternas que regem o mundo inteiro da possibilidade. E isso é o que? É a mente divina, é o Logos divino. O sujeito quer uma prova da existência de Deus? Eu digo, está aí. O Logos divino preexiste a tudo o que acontece. O que é o Logos divino? A totalidade das fórmulas matemáticas de tudo o que pode acontecer. Desde quando existe isso? Desde sempre.
para que acontecesse num certo momento, com uma certa fórmula, é necessário que essa fórmula fosse válida antes. Quer dizer, se dadas tais substâncias ou tais forças, e se elas se encontrarem num determinado lugar, vai acontecer isso, X ou Y. Então, vamos dizer, a existência, a pré-existência eterna do Logos Divino é não só a coisa mais óbvia, como é a base de todo e qualquer conhecimento possível. Sem isso não é possível existir ciência. É? O sujeito sempre pode alegar, não, mas esta fórmula é apenas um conteúdo, né, pensado. Não quer dizer que exista alguém pensando isto. Eu digo, Zé Mané. E a existência de inteligência e consciência, né, também não está abrangida nessas fórmulas? Se não estivesse, meu filho, não existiria consciência nenhuma. Se não, vamos dizer, a possibilidade matemática da existência de um ente biologicamente constituído, dotado de inteligência e consciência, não estivesse dado na fórmula inicial, esse bicho jamais poderia existir. Então, quer dizer, a existência de consciência e inteligência já estava dada na fórmula inicial. Então, o que é inteligência divina? É a possibilidade da sua inteligência, o idiota. É claro, nossa inteligência é derivada, ela tem uma fonte eterna que a tornou possível e que continua tornando possível até agora. Então, quer dizer, isto tudo não é matéria de fé. Isto é a evidência das evidências, isso é a base de toda a ciência. Então, agora, se o sujeito acredita que existem certas leis da natureza, que podem ser expressas em fórmulas matemáticas, mas ele acredita que as fórmulas matemáticas foram inventadas por ele. Então, o que você está querendo dizer é que esta combinação que houve aqui não tem efetivamente essa forma. Foi você que a inventou e projetou lá. Então, a ciência é falsa, evidentemente. Ou a fórmula do acontecido está no próprio acontecido, ou das duas uma. Ou não aconteceu, ou aconteceu outra coisa que você não sabe. Mas se você consegue expressar matematicamente a forma de algo acontecer, é porque essa fórmula foi válida eternamente, muito antes de que acontecesse. Então isso é que nós chamamos o mundo dos princípios. E isso aqui, o conhecimento, o entendimento do mundo dos princípios, uma visão, um vislumbre do mundo dos princípios, é o topo da filosofia de Platão e Aristóteles. Agora, aqui você vê que é possível, né, um filósofo tarimbado, de repente, confunde causa final com causa eficiente, com causa formal, e faz, né, o samba do biólogo doido. Né? Então, é claro, a alma é a forma do corpo, sim. Né? Não há outra possibilidade. Agora, se você entende que para ser forma do corpo, né, ela tem que ficar empurrando o corpo toda hora, né, em vez de apenas ser a fórmula final a que a formação desse corpo tende, então você não entendeu nada, Aristóteles, não entendeu uma linha. Isso pode acontecer a qualquer um. Olha, eu tenho o maior respeito por Xavier Zubiri, eu considero um dos meus gurus, mas ninguém é infalível. Principalmente você se torna falível quando você quer bater num sujeito muito maior do que você. Porque o Zubiri, sim, Zubiri é grande, mas Aristóteles é Aristóteles, meu filho.